Graça e a paz de Cristo Jesus, Pastor Edmário, mais uma vez com vocês, retornando aqui com as nossas meditações na Epístola aos Gálatas. E assim, continuando agora a parte do Evangelho na prática, chegamos então à parte do contraste entre obras da carne e fruto do Espírito. A maior preocupação de Paulo, ao lermos esse texto que vamos ler já já, é o seguinte: é contrastar obras da carne e fruto do Espírito. Lembrando que essas meditações, elas têm como intuito a gente mencionar, a Reforma Protestante do século XVI, que começou com Martinho Lutero e teve assim seu marco no dia 31 de outubro de 1517, em que foi ensinada a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. E uma das cartas onde ele retirou a substância de seu ensino para se formar assim as igrejas evangélicas atuais foi a Epístola aos Gálatas. Então, vamos estar lendo agora esse texto. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, esse texto é justamente o contraste entre obras da carne e fruto do Espírito. A gente pode perceber nesse texto aqui que quando a justificação pela graça mediante a fé opera através do amor de Deus, o que deve permanecer e o que vai produzir fruto para a vida eterna é justamente o fruto do Espírito. Tanto que fruto do Espírito aqui no texto você pode ver no singular. Olha o que diz aqui no 22. Mas o fruto do Espírito. Agora, quando vemos o contraste que são as obras da carne, diz, ora, as obras da carne. Então você pode ver aqui plural. Então, Paulo faz esse contraste de uma maneira bem enfática para quê? Para dizer o seguinte, que a pessoa quando segue a natureza humana, a natureza pecaminosa, as obras da carne aparecem. Agora, quando a pessoa segue guiada pelo Espírito Santo de Deus, quando ela anda no Espírito, como diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito é viver o fruto do Espírito. E quem vive no fruto do Espírito acaba vivendo num ambiente totalmente diferente de quem apenas tem os dons do Espírito. Dons não implicam necessariamente em caráter. Já o fruto do Espírito é o caráter de Deus no coração da pessoa. E todos os que são nascidos de novo, regenerados, todos os que são justificados pois mediante a fé, todos aqueles que são adotados como filhos de Deus, todos aqueles que são santificados no Senhor e continuam esse processo de santificação, eles têm o fruto do Espírito. Sendo que para alguns, como dizia o pastor John Stott, que fruto do Espírito, ele vem para todos os cristãos,
mas dependendo da vida que cada cristão levar, uns estão com o fruto verde e outros estão com o fruto amadurecido. E o que nós devemos buscar? Devemos buscar com certeza, diante dessas questões, fugirmos das obras da carne. E aqui está colocando as que são relacionadas ao sexo: prostituição, impureza e lascívia, sexo ilegítimo, né? E aqui vemos coisas relacionadas a tanto a vida com Deus quanto a vida com o próximo: a idolatria, né? A feitiçaria, usar Deus para seus próprios interesses, inimizades, porfias, más conversações, né? Ciúmes, iras, discórdias, ou seja, coisas relacionadas a brigas, a divisões, junto com as dissensões e as facções, né? Só favorecer as pessoas que nos interessam, as invejas, a própria inveja, e aí a bebedice, né? Quantos crentes hoje se entregando ao álcool, à glutonaria, comer fora das próprias necessidades, comer por comer, né? Sim, obras da carne. Agora, o que mais importa aqui que Paulo está contrastando na vida do cristão é que o cristão deve viver em 3 tipos de relacionamentos específicos que estão colocados aqui, o fruto do Espírito. Primeiro deles, o relacionamento de quem? Relacionamento com Deus. Amor, paz e alegria. Amor, paz e alegria. Né? E alegria. O relacionamento com o próximo, né? Longanimidade, benignidade, bondade. Longanimidade, uma paciência sem limite. Benignidade significa agir com bondade, agir com retidão, né? E a bondade, viver em gentileza, né? Agir com gentileza. Fidelidade significa uma fé que leva a termos fé em Deus, fé no próximo, cumprimos com os nossos compromissos. Fidelidade. Mansidão. Mansidão não significa sermos inertes aos problemas. Mansidão significa na prática a humildade, assim como Moisés foi humilde. E o domínio próprio. Não sermos gastadores, não sermos dados a brigas, a confusões, a estourarmos, mas sim seguirmos Deus, né? Por quê? Porque muito mais importante é o fruto do Espírito que os dons do Espírito. Porque os dons do Espírito apenas apontam milagres, mas esses milagres não contribuem necessariamente para a nossa salvação, executarmos milagres. Porque o próprio Senhor Jesus depois ele vai dizer o seguinte, que em dado momento no grande juízo, muitos vão dizer: mas em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei. E aí o Senhor Jesus vai falar daqueles que não viveram o fruto do Espírito. Apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então, o que mais importa para contribuir para a nossa salvação é viver o fruto do Espírito. Porque o que está escrito aqui? Contra estas coisas não há lei. E aí diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, as obras, né? Com as suas paixões e concupiscências. O que é concupiscências? São os desejos pecaminosos, né? São as cobiças pecaminosas, né? As inclinações, as tentações, né? E aí diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, no fruto, né? E não nos deixemos possuir de vanglória. Não é porque a gente vive no fruto do Espírito que tem que ficar explanando ou dizendo que é melhor do que os outros. Mas sim evitar de que sejamos criadores da inveja. Então quer dizer, viver a justificação pela fé envolve viver a prática do Evangelho dia a dia no fruto do Espírito. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida.
E amanhã, mais uma vez, estaremos trazendo nossas meditações em Cristo Jesus. E eu quero só deixar aqui uma frase importante acerca da necessidade de vivermos o fruto do Espírito, né? Porque o ser humano em si, ele não tem capacidade para, com o seu livre-arbítrio, buscar a salvação. Olha o que diz, vou pegar aqui uma frase de Lutero no seu debate contra Erasmo de Roterdã, que valorizava por demais a questão do livre-arbítrio. Deixa eu pegar aqui um trecho do livro dele, Nascido Escravo. Ele vai dizer assim, deixa eu pegar aqui, eu vou estar lendo essa frase para encerrar. Vou me alongar um pouquinho, mas isso vai ser muito importante, né? Em Romanos 1,18, Paulo ensina que todos os homens, sem qualquer exceção, merecem ser castigados por Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Se todos os homens possuem livre-arbítrio, ao mesmo tempo em que todos, sem qualquer exceção, estão debaixo da ira de Deus, segue-se daí que o livre-arbítrio os está conduzindo a uma única direção, da impiedade e da iniquidade. Portanto, em que o poder do livre-arbítrio os está ajudando a fazer o que é certo? Se existe realmente o livre-arbítrio, ele não parece ser capaz de ajudar os homens a atingirem salvação, porque os deixa sob a ira.